Amém? Gente, nós vamos ler alguns versículos hoje, né? São alguns versículos que a gente não costuma ler tanto assim, mas eu vou fazer questão de ler cada um deles hoje, que se encontra no livro do profeta Daniel. Então, se você tem uma Bíblia, seja em aplicativo, você pode abrir ou acessar a Bíblia hoje, né? Se você não tem, você pode acompanhar conosco na projeção, porque tudo vai estar escrito lá, não tem como você se perder, não. Livro de Daniel, profeta Daniel, grande homem de Deus Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o 8. Depois vamos ler o 12, o 17, o 24 e o 27. Preparado? Você pode acompanhar comigo, diz assim. Graças a Deus. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Gente, olha para a projeção, o que eu destaquei e sublinhei aí? Daniel tinha um espírito? Muito obrigado. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, quantos dias? Fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 12. Procurei na sua Bíblia. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do dito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Versículo 27. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Amém? Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra. E nós te louvamos porque essa palavra é que nos alimenta, nos sustenta. Nós te pedimos, Deus, encarecidamente, fala conosco. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e que tudo isso seja para a glória do teu nome. Que em nome de Jesus, aquilo que tu tens proposto para realizar e operar nessa manhã de domingo, Deus, que possa se cumprir. Nós repreendemos todo o atrapalho, todo o embaraço, tudo aquilo que porventura não vem de Deus, que de alguma forma tente atrapalhar ou impedir cada pessoa de receber o que tu tens para nós. Deus, se cai por terra tudo isso em nome de Jesus. E dá glória ao teu nome, porque só o teu nome é digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Se concordam, digam amém. Pode sentar no seu lugar. E olha para mim, por favor, eu peço muito a sua atenção para a gente conseguir ser dinâmico e entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. E você vai entender o porquê de falar sobre o livro de Daniel e porquê sobre essa experiência com o profeta Daniel.
Quando eu me organizava para trazer algo nessa manhã e compartilhar com vocês algo nessa manhã, eu lembrava perfeitamente de que nós temos projetos a serem realizados em 2018. Amém, gente? Todo mundo recebeu. Quem trouxe seu projeto de vida? Né? Se você não trouxe, pode trazer ao longo da semana. Se você não preencheu porque não recebeu, nós temos alguns que nós vamos disponibilizar depois. Nós temos bem poucos para você preencher. E se você perceber, o que a gente coloca nesse projeto? Nesse projeto a gente coloca os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos. Nesse projeto a gente coloca o que a gente deseja viver em 2018. Nesse projeto a gente coloca o que a gente deseja alcançar em 2018. Amém, gente? É o que a gente deseja, é o que nós queremos alcançar. Só que enquanto eu lembrava disso e preparava algo para compartilhar com cada um de vocês que se encontram aqui, Deus incomodava muito o meu coração para falar e trazer uma verdade que às vezes nós desconsideramos. Duas verdades. Uma é aquilo que alimenta o nosso coração de fé, que é aquilo que você pede crendo, você recebe. A Bíblia diz, Jesus falou, o que vocês pedindo no meu nome crendo, eu garanto que vocês vão receber. O que nós orarmos e pedirmos em oração com fé crendo, o nosso Deus opera por nós, abre portas, faz maravilhas e confirma, nos abençoando, respondendo a nossa oração. Quem já teve respostas de oração aqui? Eu creio que todo mundo, eu já tive, de orar, pedir alguma coisa, colocar para Deus e Deus responder. Glória a Deus por isso. Só que o que eu quero chamar a tua atenção é que quando você preenche e coloca os teus desejos, os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos para 2018, você tem que estar preparado para duas coisas. Você tem que estar preparado para receber e você tem que estar preparado, além de receber, tem que estar preparado para lidar com o processo que vai acontecer para que isso chegue até a tua mão. Porque, irmãos, é algo assim que a gente não pode de jeito nenhum passar despercebido, que é como a gente deve aguardar pelo que a gente espera de Deus. Porque Deus vai operar nesse ano de 2018 aí. Eu digo vai porque eu creio em nome de Jesus. Algumas coisas importantes que Ele tem para fazer, que é em você, por você e para você. Amém? Em você, por você e para você. Só que a gente precisa entender e lembrar de uma coisa, é maravilhoso ser abençoado, é maravilhoso ser alcançado por Deus, é maravilhoso colocar em um papel os nossos pedidos, os nossos sonhos, os nossos projetos, organizar tudinho, entregar para que alguém ore por nós, para que alguém interceda por nós. Só que lembra de uma coisa, entre esse pedir que nós efetuamos, entre esse clamor que nós fazemos e entre o receber que nós esperamos e aguardamos, entre o pedir e o receber, existe um caminhozinho que você vai ter que percorrer. E esse caminhozinho que você vai ter que percorrer, meu irmão, às vezes é complicado. É ou não é, gente? Entre o pedir e o receber, tem um caminho que às vezes é complicado para percorrer. E algumas pessoas, no meio desse caminho, desse processo de Deus estar trabalhando para conceder essa graça, essa bênção, essa vitória, o que quer que seja, elas simplesmente param, elas não, brecam, porque não conseguem caminhar, não conseguem mais visualizar, não conseguem mais, produzir a fé necessária para poder alcançar o que Deus tem para poder, de alguma forma, conceder para o seu povo. E pedem, clamam, e, tipo assim, como nadar e morrer na beira da praia. Perto de alcançar, não aguentam a pressão e acabam desistindo. Meu irmão, olha, dificilmente vai acontecer de você pedir e receber pronto, o papo não acabou, porque se fosse assim, eu pedi agora para Deus uma revelação do número da cena da virada. Se fosse pedir e receber, eu orava agora, Pai, traz na minha mente os números, Pai, que vai tirar naquele sorteio agora. Eu te peço, Senhor, meu irmão, se fosse assim, o que tinha de crente, ia dar R$1 para cada um. Não é verdade, gente? Isso ia acontecer. E a gente sabe que não é fácil assim. A gente pede agora, a gente clama agora, só que até a gente alcançar e receber, tem um caminho para percorrer, e esse caminho, algumas pessoas param no meio dele. Algumas pessoas brecam, algumas pessoas desistem, algumas pessoas abrem mão, algumas pessoas, não querem mais, porque não aguenta a pressão que surge. Não pense você que Deus vai se preparar para te abençoar e o lado oposto, que tenta de todas as formas destruir a gente, vai aplaudir. Não vai. Enquanto Deus tem os seus mensageiros para te abençoar e te confortar e te renovar as forças, o nosso inimigo também tem os seus mensageiros para te derrubar, para te confundir, para te entristecer, atacar, e às vezes ele consegue muito parar pessoas no meio do caminho.
E é sobre isso que eu quero falar com você, baseado nessa história de Daniel, que acho que todo mundo conhece. Creio eu, que a grande maioria já ouviu falar em Daniel na cova dos leões. Quem nunca na vida, na sua existência, nunca ouviu falar nessa história? Levante a sua mão agora. Graças a Deus, não há ninguém no nosso meio. Essa história de Daniel na cova dos leões, que apresenta, gente, Daniel, as pessoas imaginam que é um Daniel novinho, um jovenzinho. Não, Daniel já estava lá com seus mais de 80 anos de idade, viu? Já era um senhor, e um baita de um senhor, muito experiente, com seus mais de 80 anos de idade. E nessa história de Daniel na cova dos leões, o que eu quero destacar com vocês nessa manhã, é exatamente o capítulo que nós lemos, que foi o capítulo 6, porque esse capítulo 6, que é um capítulo maravilhoso de exaltação, na verdade, é um capítulo que a gente vê um agir de Deus, um operar de Deus em prol da vida do servo dele, em prol de Daniel de maneira poderosa. E você lê uma história dessa, você se sente, nossa, protegido, guardado, olhado, né, por Deus. Só que eu estou falando que a gente vai ver o capítulo... Mas, meu irmão, presta atenção, ninguém chega no 6 sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5. Tem pessoas que querem logo pular para o 6. Não é? O capítulo da exaltação, o capítulo da bênção, o capítulo da vitória. Mas, meu irmão, tem o capítulo 1, que é o capítulo da aflição, tem o capítulo 2, que é algumas vergonhas que a gente vai passar, tem o capítulo 3, que é algumas perdas que a gente vai sofrer, tem o capítulo 4, que é algumas situações que vão acontecer para tentar entristecer e envergonhar a gente, tem o capítulo 5, que é aquele vai, não vai, até chegar no 6, tem 5 para rodar. Então, eu sinto muito, eu queria poder falar para você, hoje Deus vai começar a escrever a tua história a partir do capítulo 6. Meu irmão, a história começa pelo capítulo... E agora, pastor? Se alimenta e pega fôlego. Que até chegar no 6, tem um caminho para percorrer. Amém? Mas quando chega no 6, a coisa é maravilhosa. Essa história se passa, gente, no Império da Babilônia, né? E esse Império da Babilônia era extremamente rico e extremamente influente. Para que você consiga se localizar, para que você consiga se direcionar, eu coloquei até um mapa para especificar hoje, agora, onde é que a gente conseguiria pontuar o reino da Babilônia. Você vê aí Iraque, Arábia Saudita, Síria, Jordânia, e você vê uma seta apontando para uma região que engloba essas terras do Iraque. E nessas terras do Iraque, nessa região, a gente vai encontrar a Babilônia. A Babilônia que... Inclusive, tem ruínas antigas que você pode visitar até hoje, né? Só que a localização aqui é um pouco mais complicada, que a Babilônia hoje é o Iraque. Então, se você quiser visitar as ruínas de lá, você vá muito bem protegido para você conseguir voltar e contar para a gente. Porque é capaz de você ir visitar e por lá você ficar. Que a Babilônia hoje é essa terra tão pacífica, que é o Iraque, né? E o que aconteceu naquele período da Babilônia? Eu peço muito que você preste atenção para que a gente entenda o contexto de todas as coisas. Naquele período da Babilônia, o que acontece? Dario, ele percebe que o reino dele se expandiu demais. Ele percebe que o reino dele está muito grande, que as posses são muitas, que a riqueza é muita. Ele começou a ficar muito preocupado em ter prejuízo com a arrecadação de impostos. Isso é normal, todo governo é assim, né, gente? Quanto maior a extensão, mais imposto eles querem arrecadar para poder encher os cofres públicos. Então, Dario começou a ficar preocupado. Gente, o reino está muito grande, Babilônia cresceu demais. A gente está meio que preocupado em ter prejuízo no pessoal começar a furar no pagamento dos impostos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar 120 pessoas, 120 príncipes, como se fossem 120 governadores, vou espalhar ao longo da Babilônia, eles vão dar conta de cada região que eles estiverem sitiados para conseguir arrecadar os impostos desses 120 homens. E sobre esses 120 homens, eu vou colocar 3 presidentes para poder colocar a coisa tudo em ordem. Entre esses 3 presidentes, quem era, gente? Daniel. Mais uma vez eu digo, que legal, Daniel era o presidente, né? Está falando do capítulo? Do capítulo? Aí as pessoas pensam, Daniel era presidente, Deus vai me fazer presidente também. Meu irmão, até pode. Só que não dá para chegar no 6 sem passar pelo 1, 2, 3, 4 e 5.
Gente, Daniel estava numa posição de destaque, com mais duas pessoas. Quantos presidentes eram? Então, Daniel e mais dois tinham uma posição de alto destaque lá no meio do pessoal. Só que, presta bem atenção para o que eu vou dizer para você, porque é o que vai acontecer em 2018 com cada pessoa que se encontra aqui. Eu não só digo, eu profetizo. Porque é uma diferença entre simplesmente falar e em profetizar, se você porventura não sabe. Deus falou uma vez para o profeta, podem esses ossos secos aqui ter vida? Ele falou, Senhor, tu sabes. Aí Deus falou, vai lá, abre a boca e profetiza para que tenham vida. Quando um profeta abriu a boca e profetizou, as coisas aconteceram. Então eu não vou só falar, eu vou profetizar porque eu creio que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Porque Daniel era acompanhado por mais dois presidentes. Era ele e mais dois, eram três ao todo. Só que, gente, o que acontece é o seguinte... Enquanto ele estava em uma posição de destaque, acompanhado com mais duas pessoas, tudo bem. Enquanto você está em um lugar que tem mais duas pessoas que te auxiliam, tudo bem. O trabalho é dividido, as coisas acontecem, tudo caminha normalmente bem. Só que existia um fator que fazia todo o diferencial na vida de Daniel. Existia um fator que fazia muita, mas muita diferença na vida de Daniel. Porque, se você lembra o que eu destaquei, sublinhei lá, Daniel tinha um espírito excelente. E o que acontece com isso, pastor? O que tem a ver a pessoa ter um espírito excelente? Ele pode estar com 3, com 4, com 5, com 6, com 20, com 1 milhão. Quando a pessoa tem um espírito excelente, isso faz com que ela se sobressaia. É ou não é, gente? Se você começa em um lugar a trabalhar, e é você e mais duas pessoas, e esses três dão muito bem conta do trabalho, só que entre essas três pessoas, uma consegue fazer muito bem, e uma é muito boa, e uma é muito ágil, e uma consegue desenvolver muito as suas habilidades. Quem que se sobressai, gente? Sempre essa uma. Daniel tinha um espírito excelente. O que acontecia? Ele estava acompanhado por três, legal, maravilhoso. Só que esse espírito excelente fazia com que Daniel se sobressaísse. E é o que vai acontecer com cada um de nós aqui. Porque o que você colocou no seu pedido, no seu projeto de vida, eu creio, eu profetizo em nome de Jesus que vai ser uma realidade. Quem recebe isso, gente? Amém. Sei lá o que você colocou, saúde, paz, mais dinheiro no bolso, salvação, transformação, cura, casamento, essas coisas. Sei lá o que você colocou, mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai alcançar. Vai alcançar, porque Deus é Deus para poder operar essas coisas. Só que preste bem atenção para o que eu vou dizer. À medida que você for alcançando, à medida que você for avançando, à medida que você for vivendo essas coisas novas e maravilhosas de Deus, você vai se sobressair diante dos grupos que você está. Você me entende? É para dar glória a Deus, mas vai ficar preocupado também. Porque à medida que você for conquistando, alcançando e recebendo tudo isso de Deus, vai ser inevitável você não se sobressair diante das pessoas. Vai ser inevitável você não sobressair no meio da sua família. Quem me entende aqui? Vai ser inevitável você não sobressair no meio dos seus amigos que começaram com você, batalharam com você, só que hoje você tem mais, você alcançou mais, você conquistou mais. Você se sobressair vai criar uma posição de destaque diante dos grupos que você convive, das pessoas que te cercam. E, meu irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, porque a nossa vida complica quando a gente começa a se sobressair. Quem me entende aqui? É ou não é, meu irmão? Enquanto você está igual a todo mundo, é tão bom. Mas quando você começa a se sobressair... Quando você começa a se sobressair, familiarmente falando, quando você começa a se sobressair emocionalmente, sentimentalmente, quando você começa a se sobressair financeiramente, profissionalmente, espiritualmente falando, aí vai ser normal ouvir comentários como: olha como ele anda, olha como ela anda agora. Não é não, gente? Vai ser inevitável ouvir comentários como: olha como ele se veste agora, como ele se veste. Não dava essas coisas, palhaçada, isso, pra quê? Pra quê? Desnecessário, pra quê? Vai ser normal você começar a ouvir algumas coisas como: olha a bênção que essa pessoa recebeu, eu também recebi uma coisa igual. Quem pede, acha, quem busca, encontra. Vai ser normal você ouvir comentários como: olha a resposta de oração que essa pessoa alcançou, porque vai todo mundo começar a ver que você vai sobressair.
Receba isso. Aí vai começar esses comentários. Aí você vai começar a receber bênção na sua família. Sua casa vai ser tão abençoada que vai chamar a atenção das pessoas. Aí sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas que você julga estarem tão próximas, tão amigas, tão fiéis a você, vão começar a comentar. Mas olha como a família dele está em harmonia, como é que todo mundo tem entendimento. Deve ser só mentira, deve ser só fachada, porque deve ser uma porrada dentro de casa. Você vai começar a ouvir também comentários como: olha como é que a crise não alcançou essa pessoa. Pois é, ninguém tem nada, né? Ele está conseguindo ter, ninguém vende nada, ele consegue vender. O pessoal vende almoço para comprar a janta e ele vende. Muito estranho. Parece cor de macumba, eu, hein? Gente, não é verdade? Quando você começa a se sobressair, começa esse tipo de olhar maldoso e comentário maldoso. Quando você começa a se sobressair, que você começa a crescer financeiramente, troca de carro. Olha, trocou de carro, isso bem roubou, isso roubou. Esse carro é muito caro, esse carro é roubou, pegou dinheiro aí, ó. Ah, meu irmão, essa aqui, quando acontece, todo mundo para e olha. Olha, desencalhou. Tá namorando. Receba isso, irmã Neide. Agora, oi? A irmã Feitosa é humilde. Meu príncipe vem de um gabinete. Só especifica. No gabinete tem várias pessoas. Tem serviços gerais, tem... Quando as pessoas olham essas conquistas, essas bênçãos, essas vitórias, elas começam a comparar porque você começa a sobressair. Meu irmão, a vida da gente começa a complicar quando a gente começa a se sobressair. Você tem que aprender a lidar com olhares como esse. Vai ser muito comum as pessoas te olharem assim. Já aconteceu com alguém aqui? Você chegar num lugar, a pessoa olhar. Nem disfarça. Vai ser normal o pessoal te aplaudir com falsidade. Vão até bater palma para você reconhecer, mas assim, só aplaudir para poder dizer. Mas no coração a pessoa está com ódio do que você ganhou, recebeu e conquistou. Esse olhar agora vai ser comum demais. O povo, quando você passar, a pessoa vai olhar. Ah, nojento. Ah, nojenta. Alguém já percebeu isso? Já? É só você se sobressair que isso acontece. Mas, irmão, ouve o que eu vou dizer para você. Isso vai ser inevitável, porque o Espírito que habita em você não vai te deixar parado no mesmo lugar. Você vai crescer, 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 avançar, avançar, conquistar, conquistar, conquistar. Você vai se sobressair aonde você estiver. Você vai ser destaque aonde você estiver. Você vai conseguir aparecer sem nem abrir a boca aonde você estiver. Porque o Espírito que vai habitar em você e que já habita em você vai fazer você se sobressair em todo e em qualquer lugar. A crise vai estar acontecendo e você vai prosperar. As pessoas vão estar adoecendo e você será todos os dias curado. As pessoas passarão por situações complicadas e difíceis e você terá soluções e respostas de oração. Assim eu declaro em nome de Jesus que será 2018. Quem recebe isso, diga amém. Glória a Deus. Uhul! Eu digo isso porque eu creio e é verdade. Nós não somos menos servos de Deus do que Daniel, se nós nos posicionarmos como ele. E nós alcançaremos isso, porque o Espírito excelente habita em nós. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Aí meu irmão Daniel começou a se destacar, e o pessoal não conseguiu aguentar. Não é possível. Esse homem, menino, menino desse, moleque, palhaço, nem daqui ele é. Vem lá de não sei onde para poder fazer as coisas aqui. Eu lembro quando eu estava em Portugal. Tem algum português aqui? Tem alguém de Portugal aqui? Eu estava em Portugal, aí o pessoal lá, eles são assim meio que duros com a gente que é brasileiro, né? São meio assim duros com a gente. Aí uma vez eu cheguei numa padaria, eu falei, eu queria tomar café com pão. Aí eu cheguei na padaria e falei, moço, eu queria um café com pão. Aí ele, tu queres tomar café com pão? Eu falei, quero.
estás no lugar errado. Eu falei, eu tô onde? No lugar errado. Eu falei, tô na padaria. Ele veio para mim e falou, não, no lugar errado, porque tu queres tomar café com pão? É na pastelaria, na padaria vende pão. Eu falei, moço, me diga uma coisa. Capim pro senhor. Falei, capim pro senhor. Por que vocês, às vezes, dão esses cortes na gente assim? Eu estou aqui tão... Eu sou tão legal. Só queria um café com pão. Por que o sonho é assim, tão assim? Aí eu lembro que ele falou assim para mim, ora, pois, vocês vêm do país de vocês e ocupam os lugares e passam nos concursos e ocupam os lugares públicos e ficam não sei o quê, e tiram lugares de nós que somos portugueses. É só comigo. Estude. Um pouco mais... Não, gente. Esse sentimento de insatisfação era o que ocupava o coração do povo lá. Daniel, esse cara que veio aqui, não sei nem de onde... a gente tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, se sentaram, se reuniram para investigar algo na vida de Daniel que eu pudesse acusar. Eles sentaram para passar um crivo e se deram o trabalho de parar para investigar alguma coisa sobre a vida de Daniel. Meu irmão, benditos somos nós quando o inferno precisa investigar alguma coisa sobre a gente. Porque tem pessoas que nem param para investigar. Tá tão na cara, basta esquecer o celular em algum lugar desbloqueado. Ele já descobre tudinho. Não é não? Agora, se ele para investigar e atrás de alguma coisa, é sinal que a gente dá trabalho no mundo espiritual. E é bom dar trabalho no mundo espiritual mesmo. Aí encontraram o problema de Daniel. E o problema de Daniel, o problema bom, era que ele orava 3 vezes por dia. Daniel parava para orar 3 vezes por dia. Aí chegaram e falaram, opa, pegamos um ponto falho para eles, não para a gente, né? Vamos falar com o rei e vamos encontrar uma maneira de encher o ego do rei. Chegaram lá, rei Dario vive para sempre. Ô, modesto, coisa linda de papai, caça e mamãe. Dario, a gente quer te honrar, a gente quer colocar você numa posição de destaque, rei Dario. Mas são maravilhosa. Sabe o que você vai fazer, rei Dario? Você vai fazer o seguinte, colocar um decreto, coloca para mim. O edito confirma a proibição que qualquer pessoa que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, quem quiser alguma coisa, peça para o Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é forte, o Senhor é grande, o Senhor é... 3 vezes, ó. Gente, o rei ficou com o coração cheio. Opa, é verdade. Então ninguém tem como recorrer a ninguém, só a mim. Pode assinar. Faz o decreto que eu vou assinar e selar com o meu anel real. Pronto. Aí você olha umas coisas dessas e você fala, misericórdia, meu irmão, isso é o que mais vai acontecer. Isso é o que mais vai acontecer em 2018, eu sinto muito, essa é a verdade, é o que mais vai acontecer em 2018, se você vai perseguir aquilo que você quer alcançar da parte de Deus para a sua vida, é o que mais vai acontecer em 2018. Meu irmão, acorda, que nem essa pessoa, e assustado mesmo, desperta para a vida, meu irmão, porque toda afronta vai surgir com a intenção de desestruturar você. Se você quer alguma coisa, você vai perseguir. Então o lado oposto não vai parar para de todas as formas brecar, frear você. Porque olha para esse edito bem aqui, gente. A proposta era o quê? 30 dias sem fazer o quê? É óbvio. Você não pode buscar ninguém, senão o rei Dario. Por 30 dias. Então eu tenho que entender que por 30 dias eu não vou. Tem gente que fica até 60 sem orar. Basta a situação apertar um pouco e descer o sarrafo, que a pessoa, meu Deus, eu quero morrer, me leva, pai, me leva. Pastor, eu estou com uma depressão, um pânico dentro de mim, uma coisa que não sei o que é. Que me sufoca. Fala, orar, vai orar. Tá orando? Não, não consigo orar. Vai orar. Eu não estou conseguindo buscar. Vai orar. A intenção do pessoal era parar Daniel de orar 30 dias. E aqui eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, olha para mim, presta atenção nisso aqui, porque as pessoas imaginam uma coisa errada, trocada. Daniel não foi lançado na cova dos leões porque ele orava, não. Não foi não, gente. Porque para e pensa comigo, orar
Existem várias maneiras de orar, cada um ora de um jeito. Daniel podia orar trancado no quarto. Quem já se trancou no quarto para orar? Desesperadinho. Sorri para as pessoas, tá bom, tchau, falando tchau, fecha a porta. Meu Deus do céu. É normal, gente. Você pode orar de tantas formas. Tem pessoas... Quem estava aqui quinta-feira, no culto da Vitória? Tem pessoas que oram de maneiras tão engraçadas até. Eu até comentei de um rapaz da igreja que ele ora, que eu consigo definir tudo que ele está orando sem ele falar. Ele não abre a boca para falar. Ele só olha para Deus e começa a orar. Ele começa a orar e ele fala assim... Eu fico assim, ó, agora estou orando pela família. Agora se decepcionou. Agora ele quer casar. Agora não consegui. Existem várias formas de orar, não, gente? Você pode orar trancado no quarto. Você pode orar como esse rapaz no pensamento. Quem que já se viu pensando em alguma coisa boa, gente, sorrindo sozinho? Aí quando você percebe, as pessoas te olham. Acontece muito em banco comigo. Eu estou no banco esperando alguma coisa, aí eu fico parado. Ai. Aí quando eu pensei o pessoal, para mim, falei, meu Deus, que vergonha, Jesus. Orando em espírito, orando. Gente, Daniel pôde orar trancadinho, quietinho no quarto dele. Daniel podia orar em pensamento. Não podia? Só que olha como Daniel orava. Olha o que diz a Bíblia. Diz bem assim, olha, gente. Coloca para mim. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Como? Como? Quando chegou no ouvido de Daniel o que tinha acontecido, ele ouviu, tem esse edito, promulgaram isso, tá bom, tá, tchau, eu vou orar como eu sempre oro, eu vou fazer o que eu sempre faço, eu vou achar graça como eu sempre achei, eu vou dormir como eu sempre dormi, eu vou me alimentar como eu sempre me alimentei, eu vou viver como eu sempre vivi, eu vou ser como eu sempre fui, porque isso não vai conseguir me intimidar. Não vai me assustar, não vai me parar, não vai me fazer ficar apavorado, desesperado. Daniel foi lançado na cova dos leões porque ele não se intimidou diante da afronta, meu irmão. Porque afrontar, o inimigo afronta. Você pode ficar quietinho, paradinho, caladinho, assustadinho, apavoradinho. Você tem 2 opções. Ficar todo ínho ou tocar a sua vida para frente sabendo que o seu Deus não vai decepcionar você, porque aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados nunca. Nunca. Não é para as coisas acontecerem, pastor, eu estou clamando por isso, eu estou pedindo por aquilo, o meu projeto de vida inclui aquilo outro. Aí você começa a passar por essas pressões, você começa a sofrer essas adversidades, aí você começa a ficar todo ínho, fraquinho, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu fui domingo, não vou hoje, não. É assim, para com isso, meu irmão. A afronta vai vir uma atrás da outra, se permaneça em pé, intacto, em nome de Jesus, não se intimide com aquilo que vier, porque o que é seu, Deus está providenciando. Não é para ficar em dúvida, insegurança, medo, pavor, porque o que é seu está chegando, o nosso Deus está preparando. Eu creio e profetizo isso, em nome de Jesus. Amém, gente? Daniel tocou a vida dele para frente. Eu vou orar como eu sempre orei, fazer o que eu sempre fiz, ir na igreja como eu sempre fui, buscar como eu sempre busquei, ler a Bíblia como eu sempre li, porque essa intimidaçãozinha não vai me parar e nem vai fazer eu ficar sem comer, sem dormir, apavorado. Minha vida vai continuar, porque Deus é comigo. Foi embora. E continuando do mesmo jeito. Aí o pessoal, pronto, pegamos ele no flagra. Pegamos ele no flagra. Pegamos Daniel no flagra. Agora é só chegar até o rei, dar a notícia para o rei e assustar o rei. Porque ele vai ter que cumprir o decreto dele. Aí chegaram até o rei. E o que fizeram? Coloca para mim. Chegaram até o rei. Rei, Daniel, que é do que, gente? Dos exilados de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz sua oração. Gente, que pessoal mais chato, meu pai. Larga do meu pé.
Gente que fica perseguindo. Coisa que eu fico agoniado é quando eu recebo uns WhatsApp que eu não sei de quem é. Tá lhe vendo, hein? Vê! Tô lhe olhando. Olha! Eu estava uma vez no banco. Um banco lotado, começo de mês, lotado, todo mundo irritado, todo mundo agoniado, todo mundo inquieto. Eu estava lá, achando a graça do povo reclamando entre si. Porque a pessoa, quando puxa uma conversa, todo mundo vai atrás reclamando. Ah, porque o governo é o governo. E o 13º, e o salário, e não sei o quê. Aí troca receita de bolo, aí troca endereço, aí pega, não sei o quê, fica aquela coisa. Eu estava lá na minha, ouvindo os outros reclamando. Quieto, parado mesmo, quieto no meu lugar. Falei, mas gente, como tá cheio, não sei se eu vou ficar, não sei se eu vou embora. Aí, do nada, eu recebo um WhatsApp que eu não sei de quem é, porque não tinha foto nem nome. Tô lhe vendo, hein? Eu falei, meu pai, coloquei, és tu, Senhor? De onde vens, pai? Estou lhe vendo. Eu falei, és tu, Senhor? A pessoa, não, o Senhor realmente consegue manter a compostura diante de situações de irritação, né? Eu falei, amém, glória a Deus. Aí eu falei, e você? Não, eu estou aqui escondido. Eu falei, então deve ter coisa boa para mostrar. Arrasei, foi logo. Né? Gente chata que fica no pé perseguindo, seguindo. Hey! Aquele tal daquele exilado do Daniel. Gente, olha para mim agora e com muita atenção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para você se preparar porque vai acontecer em 2018. Eu quero preparar você para você não parar no meio do caminho e deixar de receber o que Deus tem para te dar. Deus tem para te dar coisa boa. Eles olharam, chamaram o rei e se referiram a Daniel como exilado, gente. Essa referência para Daniel era uma referência de 50 anos atrás. 50 anos atrás, quando ele chegou como escravo, como cativo. Meu irmão, depois que Daniel chegou como escravo, como cativo, ele já havia sido superintendente, chefe dos magos e sábios, prefeito, agora era presidente. Só que estavam se referindo a ele como o quê? Coisa mais boba isso, né? Sabe o que vai acontecer? Em 2018, algumas pessoas que o diabo vai levantar para parar você, sabe o que elas vão fazer? Elas vão usar a referência de ontem para descaracterizar quem você é, onde você está e o que você tem conquistado hoje. Aí vai ser uma... não é aquele que... Não é aquele ex alguma coisa? Não é aquele ex não sei o quê? Não é aquele que vivia deprimido? Não era aquele que tinha falido? Não era aquele que vivia não sei como? As pessoas vão começar a usar referências de você, de tempos atrás. Tempos atrás, porque hoje você é lavado e remido no sangue do Cordeiro e mais do que vencedor. Não é para você ficar ouvindo essas coisas, porque é impressionante que os inimigos conseguem falar isso e arrasar com as pessoas. Fulano, eu ouvi que disseram isso de ti. Poxa. Tem gente que fica mal, né? Falaram isso, mas isso faz tanto tempo, mas falaram. Poxa. E deprime. E se arrasa. Isso é uma tática poderosa do maligno, de ficar usando referências de ontem para você. Só que, meu irmão... não sabem que fazendo isso dão ainda mais glória para Deus. Sabe por quê? Porque quando dizem assim, exilado para Daniel, o céu está dizendo, isso mesmo, eu faço de um exilado presidente da nação. Quem chama e tenta dar alguma referência antiga para você, achando que vai te envergonhar, não sabe quem você é hoje. E o que você é hoje, prova que Deus é poderoso. Porque cada vez que alguém diz onde você esteve, seja moralmente ou geograficamente, só está ajudando a dizer, esse Deus é poderoso e faz mesmo. Você entende isso? Nem aquele ex-viciado, pois é um ex, porque hoje é um homem de Deus e poderoso no que ele fala. Nem aquele marido complicado lá que aprontava, que... pois é, para você ver, ele era, porque hoje pensa no homem abençoado. Não é aquele filho que dava dor de cabeça, é aquele filho que era perdidaço, e aí? Pois é, meu irmão, não é mais não, ele é um menino maravilhoso agora. Abençoado. Ontem não conta é hoje, o que Deus fez hoje são coisas grandes. Quem recebe isso?
Você está entendendo o que eu quero dizer para você em 2018? Quem tem coisas assim que está esperando receber de Deus, levante a mão. Você vai receber. Só que quando essas coisas acontecerem, não para no meio do caminho. Quando essas afrontas acontecerem, não para no meio do caminho. Quando essas acusações acontecerem, não para no meio do caminho. Conseguiram o que queriam, gente. Chegaram para o rei, minaram o coração do rei. Ah, gente, o rei ficou arrasado. Ah, gente, não. E o rei tentou mudar de todas as formas o decreto, ele não conseguiu mudar, porque ele tinha assinado e selado, seria uma coisa assim muito constrangedora e vergonhosa para o rei se ele mudasse. E agora? Agora vai ter que ser assim. Ele chamou Daniel e diz assim, ó, coloca para mim. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, o teu Deus a quem continuamente serves, ele te livrará. Daniel foi lançado na cova dos leões, literalmente. Essa expressãozinha o rei usou uma outra vez. Quando o rei chegou de manhã e foi lá na cova, ele gritou, Daniel, o Deus a quem tu serves? O Deus a quem tu serves? Qual é a frasezinha que tem sublinhada? A palavrazinha? O Deus a quem tu serves? Continuamente. Te livrou. Meu irmão, por que Deus livraria Daniel? Pare e pensa comigo. Que Daniel era bom? Que era perfeito? Era não. Ninguém aqui é perfeito. Quem já ficou com raiva de ontem para hoje? Eu. Indo para cá, já fiquei com raiva. Eu queria chegar e a pessoa na minha frente lerda. Hoje eu falei, aí a Carol que me acalma. Carol, meu bem. A Carol é muito doce, né, gente? Quando eu quero me esquentar, ela... Meu bem, espera, ele está na faixa certa. É você que está com pressa. Ah, bichinho. Paciência comigo, porque eu sou... Gente, eu sou muito elétrico, gente. Vocês percebem, né? Meu irmão, eu sou muito elétrico. Eu acordo e vamos, Carol, vamos, tomar um café, vamos fazer o quê? Agora, vamos, amanheceu, vamos, é de manhã. Quando eu tinha que ir para a rádio de manhã, gente, no programa, a gente acordava às 5h15 da manhã, 5h10, 5h15 da manhã, para estar no programa que eu conversava às 6 da manhã. 6, né? Vamos, Carol, vamos no programa comigo, ela ia. Eu ia no caminho para o carro, vamos, agora, vamos pro programa. Ela, pelo amor de Deus, me dá um tempo. Eu tô ligando botão por botão dentro de mim. A bichinha, um doce de pessoa, me aguenta mesmo a bichinha. Gente, por quê? Por que Deus livraria Daniel? Porque perfeito ele não era, bonzão não era, 100% não era. Qual era o compromisso que Deus tinha com Daniel, gente? Já parou para pensar? Ah, porque ele era o quê? Porque ele era o quê? A Bíblia diz claramente. O rei falou assim, olha, o Deus a quem tu serves o quê? Continuamente é diferente de eventualmente, quando dá ou quando der. Não deixa 2018 ser eventualmente, quando der eu vou, quando der eu faço, quando der eu oro, quando der eu busco, quando der eu leio, quando der eu isso, quando der eu aquilo. Deus tem compromisso não com quem tem relação eventual com Ele, Deus tem compromisso com quem tem relação contínua com Ele. Não é fácil, não é simples, é desafiador, mas eu digo para você, é recompensador. Daniel tinha uma relação contínua, meu irmão. O rei chegou e falou, Daniel, o Deus a quem tu serves, continuamente vai te livrar. De manhã ele chegou, Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente te livrou. Meu irmão, o choro dura uma noite, porque olha, breve vai sair um baita de um som dessa cova. Breve vai sair um som de brado, de vitória de dentro dessa cova. Breve vai se ouvir um grito de aleluia, de graças a Deus, porque essa cova vai fazer barulho. De manhã cedo o rei chegou lá e ouviu um barulho. Ó rei! Oh, glória a Deus. O rei chegou achando que encontrar os pedaços de Daniel. E agora?
O rei chega lá, Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente conseguiu fazer alguma coisa por ti, Daniel? Daniel deu um grito, ó rei, que vive para sempre. Glória a Deus. Choro dura uma noite, mas de manhã a alegria vem. O choro dura uma noite, mas de manhã a gente brada e brada alto. Algumas pessoas dormem chorando e acordam felizes. A maioria das que não têm um compromisso com Deus, geralmente dormem felizes e acordam chorando. A gente dorme pranteando, mas acorda com um baita de um sorriso no rosto, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele gritou, rei, vive para sempre. O Deus, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O meu Deus, a quem eu sirvo, continuamente se levantou por mim. Graças a Deus! Se prepara, porque isso que vai acontecer em 2018, vão lançar você um monte de cova, de todas elas você vai sair. Ainda digo mais, você vai sair igualzinho Daniel saiu. Pastor, como é que Daniel saiu andando? Também. Como é que Daniel saiu? Diz bem assim, lá no 23, acompanha comigo na projeção. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você vai sair dessa cova intacto e invicto até o fim de 2018. Pronto, 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 pronto. Se você crê, aplaude ao nosso Deus, porque Ele é bom demais. Oh, coisa boa! 2018 vai ser pancadão, mas você vai atravessar e vai chegar no final dele intacto, invicto, inteirinho, bonito, cheiroso e magro. Quem recebe, diga amém. Amém. Irmão, uma coisa é enfrentar a cova sem anjo, outra coisa é enfrentar a cova com anjo. Não é verdade? Uma coisa é enfrentar a cova sem anjo, outra coisa é enfrentar a cova com anjo. Porque quando os homens foram trazidos pelo rei, que tinham armado contra Daniel, foram lançados na cova, eles, seus filhos e suas mulheres, a Bíblia fala que antes mesmo de chegarem no fundo da cova, os leões já estraçalharam com eles completamente. Uma coisa está na cova sem anjo, outra coisa está na cova com anjo. Depois que o rei viu tudo isso, agora eu quero que ao final disso aqui você dê mesmo glória a Deus e aplauda ao Senhor. Porque depois que o anjo, depois que o rei viu tudo isso, depois que o rei percebeu tudo isso, ele promulgou um decreto. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais, Ele faz maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Oh, coisa boa! Oh, coisa boa. Oh, coisa boa. É saber que o ano vai chegar, a gente vai chorar muito, mas a gente vai sorrir muito também. É saber que o ano vai chegar, a gente vai ficar meio aqui aflito e preocupado em alguns dias, mas vai ficar em muita paz em outros dias. Porque Deus é conosco. Ouça o que eu digo para você nessa manhã de domingo, meu irmão. Você está proibido de desistir no capítulo 6. Você me entende? Você está proibido de desistir no capítulo 6. Eu vou repetir. Você está proibido de desistir no capítulo 6. Por quê, pastor? Porque depois do 6 tem o 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E sabe o que acontece? As maiores revelações que vieram para Daniel foram depois do capítulo 6.
Aleluia. Aleluia. Você está proibido de parar no capítulo 6, porque eu sei que as forças em algum momento vão quase se esgotar e a alegria vai quase embora. Mas o ano está só começando. E Deus vai mostrar quem Ele é para você e para quem estiver perto de você. Para que contemplem e vejam o Deus que você serve. Isso não é história para tentar empolgar ninguém, porque eu creio nisso, eu nasci ouvindo isso, eu cresci ouvindo isso, e eu tenho visto todos os dias da minha vida Deus operar isso. Não desiste no capítulo 6, porque as maiores revelações vão vir nos próximos capítulos. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Pode passar para o último. Feliz ano novo para todo mundo. Você entende como vai ser 2018? Não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. Não vai ser fácil, mas vai ser bom. Cuidado com ela, cuidado com ela, cuidado com ela. Não vai ser fácil, mas vai ser de Deus. Não vai ser fácil, mas Deus vai operar grandes coisas. Quem tem projetos para 2018? Se você trouxe o seu, segure na sua mão. Se você não trouxe, colaboradores, rapidinho. Nós temos alguns poucos, nós temos canetas aqui também. Chamar nossos queridos colaboradores. Quem não pegou, nós temos alguns poucos ainda. Você pode de repente preencher. Saudade de você que eu tava. Alguém trouxe a anexar ao seu projeto uma cartolina? Gente, eu não sei como, só sei que vai dar certo. Certo. O Deus a quem você continuamente serve, e eu sei que a senhora serve Ele continuamente. O que eu quero pedir, você pega o seu projeto, você que não trouxe nenhum projeto, não tem problema não. Pedir que você fique em pé no seu lugar. Está dando alguma microfonia, Mateus, eu acho. Algum microfone. Aí no seu lugar mesmo. Feche seus olhos. É hora. Peço que diminua um pouquinho a luz também, para ficar algo um pouco mais confortável. Não é para dormir, tá, gente? Por favor. Feche os olhos. Pensa nos teus planos e projetos para 2018. Seja os que você escreveu, seja você que não conseguiu trazer nenhum papel escrito, preenchido, não tem problema. Pensa em todos eles agora, que já já nós vamos colocá-los em palavras, mas pensa em todos eles agora. Planos e projetos de quem sabe ser mais contínuo com Deus, planos e projetos familiares, planos e projetos emocionais, planos e projetos sentimentais, planos e projetos profissionais, planos e projetos financeiros. Não sei, gente, você sabe. Mas se você colocar Deus para ser o teu parceiro, como Ele era de Daniel, em tudo você vai se sobressair. E todas as vezes que te colocarem em covas, você vai ser retirado de todas elas também.
Deus está aqui, eu creio muito nisso, Espírito em verdade. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Senhor, levanto minha voz agora, Pai. Justamente com o Teu povo nós oramos, porque a gente crê que a oração nos leva aonde nós não conseguimos chegar naturalmente enquanto seres humanos. A oração move a mão de Deus para que Ele possa fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. O que nós não sabemos, Deus sabe. O que nós não podemos, Deus pode. É assim que se vive de fé. É crendo que o que nós não sabemos, Deus sabe. O que nós não podemos, Deus pode. Nessa hora, Deus, nesse último dia do ano, eu sei que para o Senhor é um dia, porque o Teu tempo não é o nosso, os Teus dias não são os nossos. Eu também sei que o Senhor olha para nós e que o Senhor sabe que esses dias para nós contam tanto. O Senhor sabe que para nós o último dia do ano se refere a tanta coisa, de planos e projetos para um novo ciclo que vai começar. Nessa hora, Deus, nós oramos e te pedimos no nome de Jesus Cristo. Nós te apresentamos, Deus, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos para 2018. Questões que envolvem, Deus, família, que envolve a vida espiritual, que envolve o cultivo espiritual, questões que envolvem nossa saúde. Alguns aqui, Deus, envolvem questões de matrimônio. Umas mulheres que esperam ser mães nesse ano que está começando logo mais. Pessoas, Deus, que têm sonhos profissionais. Pessoas que têm sonhos, Deus amado, quanto à sua vida financeira de prosperarem. Isso não é pecado, orar e pedir ao Senhor. Pessoas que oram, que clamam, que pedem ao Senhor. E nós fazemos isso porque nós temos a mais absoluta certeza de que o nosso Deus ouve as nossas orações, porque Ele cuida e nos ama. Eu te apresento, Pai, cada pedido, cada pedido que foi colocado nessas linhas, alguns que são colocados agora em forma de palavras. Nós queremos que o Senhor seja o nosso parceiro nesse ano. Nós queremos, Deus, de maneira contínua estar contigo. Nós queremos, tal qual Daniel, continuamente prosseguir nessa caminhada contigo. Porque a gente sabe que essa é a única maneira, o único meio, a única solução de chegar em algum lugar e de conquistar alguma coisa. É estando com o Senhor, é sendo do Senhor, é servindo ao Senhor, é acreditando na Tua palavra e crendo na Tua promessa. Nessa hora, Deus, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Deus, opera para a Tua glória. Olha, Deus, por cada pedido, olha, Deus, por cada clamor. Olha, Deus, por cada projeto de vida de 2018, por cada plano que cada pessoa traçou para o ano que vem. A Tua palavra fala que o nosso é o planejar e do Senhor é o executar. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo,
Opera para a tua glória. Opera para a tua glória. Que seja tudo para a tua glória. Que seja e se cumpra a tua vontade na nossa vida. E que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a glória de Deus Pai. Porque nós abençoamos com a bênção do Deus vivo, com a bênção do Deus de Israel, com a bênção do Deus da Bíblia, com a bênção do Deus de Daniel. Nós abençoamos esse projeto de vida, esse plano de vida. Nós abençoamos aquilo que é traçado para o ano que vem. Estende a tua mão, libera a tua bênção, e que isso seja para a glória de Deus Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus.